A paz do Senhor para todos vocês, meus irmãos e meus amigos que estão aqui comigo neste canal Oziel Biblista, tentando trazer para vocês de uma forma simples e descomplicada a Bíblia Sagrada, as Santas Escrituras, para tentar lhe ajudar nos conhecimentos cada vez maiores e melhores deste grande livro sagrado. Amém? Aqui neste vídeo, o livro dos Salmos, parte 2, pois eu já fiz o parte 1, caso você ainda não tenha assistido, procure aí na lista dos meus vídeos no meu canal e assista. E aqui nós vamos dar continuidade em algumas curiosidades interessantes deste que é o maior livro da Bíblia, o livro que fica bem no centro das Escrituras Sagradas, o livro de Salmos e seus 150 capítulos. Amém? Sou o irmão Oziel Dias, aqui da cidade de Belém do Piauí, membro da Assembleia de Deus de Missões, e estou aqui para tentar ajudar vocês. Vamos lá? Vamos para continuar as nossas curiosidades da Bíblia Sagrada, mais precisamente do livro de Salmos. Acompanhe aí. Amém? Uma curiosidade que eu quero começar trazendo hoje para vocês são as citações que o livro de Salmos aparece no Novo Testamento, ou seja, quantas vezes o Novo Testamento faz ali uma citação a respeito do livro de Salmos. Você sabe? São 186 vezes, ou seja, no decorrer de todo o Novo Testamento, 186 vezes ele faz citações ao grande livro dos louvores, livro das orações, livro das poesias, que é o livro dos Salmos. E você sabe qual é o salmo mais citado no Novo Testamento? Qual é o versículo do livro de Salmos que mais aparece no Novo Testamento? É o Salmo 110 e versículo 1, que diz: Disse o Senhor ao seu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés, ou seja, por apoio debaixo dos seus pés. Escabelo era um banquinho de madeira baixinho que os reis costumavam usar para ficar com os pés apoiados quando ele estava sentado no trono. Então, o Salmo 110, versículo 1, que diz: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por apoio de seus pés, ou escabelo de seus pés, é o salmo mais citado no Novo Testamento. Ele aparece em Mateus 22, versículo 44, Marcos 12 e versículo 36. Também podemos ver ele no livro de Lucas, capítulo 20, versículo 42, e em Atos, capítulo 2, versículo 34, são as citações do Salmo 110 e versículo 1 no Novo Testamento. Amém? Eu quero também abrir aqui um parêntese para fazer uma pequena correçãozinha que houve no meu primeiro vídeo, o livro de Salmos, parte 1. Eu fiz ali uma troca entre o Salmo 91 e o Salmo 121. Quando eu estava ali falando dos salmos mais conhecidos, né, os 7 salmos mais conhecidos, e aí eu citei ali um versículo de cada um desses 7 salmos. E aí às vezes eu faço essa dislexia, quando você troca um número por outro, e aí o Salmo 91 eu citei como o Salmo 121, e vice-versa, o Salmo 121 eu citei como o Salmo 91. O Salmo 91, ele começa: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. E o Salmo 121 elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro, né? Então eu fiz essa pequena troca aí no vídeo 1. Também eu fiz uma pequena troca quando eu estava falando do Salmo 119, que é o maior da Bíblia, que possui 176 versículos. E eu falei 126. Mas eu fiz essa correçãozinha escrevendo aqui do lado o número correto de versículos. Por que eu fiz essa dislexia, essa troca? Porque eu tenho uma observação para mim fazer hoje aqui sobre o Salmo 126. Aí eu fiquei com essas duas informações, né? 176 versículos e o Salmo 126. Aí eu troquei os 126 pelos 176. Era essa correção que eu queria fazer aqui a respeito do outro vídeo, o
livro de Salmos, parte 1. Esse é o parte 2. Amém? Vamos dar continuidade nesse vídeo. Você sabe qual é o versículo da Bíblia que fica bem no centro de toda a Bíblia, que é chamado de o versículo central da Bíblia, aquele que divide ela em duas partes iguais? Ele se encontra no livro de Salmos. Você sabe qual é esse versículo? É o Salmo 118 e versículo 8, que diz que é melhor confiar em Deus do que confiar nos homens. O versículo seguinte, o 9, diz: é melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. Este é o versículo central da Bíblia, que divide ela em duas partes. Está neste maravilhoso livro, livro de Salmos, capítulo 118 e versículo 8. Eu sempre estou aqui citando nos meus vídeos, falando do livro de Salmos, falando em capítulos. E eu quero fazer uma observação aqui. Porque tem muitas pessoas que gostam de dizer salmo número tal. Não gostam de falar capítulo. Aí as pessoas dizem, salmo não tem capítulo, porque ele não é apenas um livro, é um conjunto de diversos salmos. Então a gente não pode falar capítulo, tem que falar número. Eu, particularmente, eu discordo com isso. Salmo tem capítulo, sim. E você pode dizer Salmo capítulo 23, ou 91, ou 121, seja qual for o que você for ler. Capítulo é a subdivisão de um livro. O livro de Salmo, como já está dizendo, é um livro. Ele é um livro. E cada parte daquela ali, de cada autor diferente, é denominado capítulo. Irmãos, eu gosto de falar número. Tudo bem, não está errado. Mas também não está errado dizer capítulo. E é mais correto dizer capítulo. Durante séculos, a igreja sempre citou salmos como capítulos. Aí de uns tempos para cá, não pode, tem que ser número. Não, é capítulo. Salmo tem capítulo. Cada número daquilo ali é uma divisão do livro que é denominado de capítulo. Amém? Outra curiosidade. Você já observou que no livro de Salmos, aqui e acolá sempre aparece a palavra Selá? Você já deve ter visto essa palavra, este nome, no livro de Salmo. Selá. Às vezes você está terminando de ler ali um capítulo e aí vem a palavra Selá. O que é Selá? O que significa essa palavra? Pode prestar atenção que muitas pessoas leem, aliás, o livro de Salmo é um dos mais lidos da Bíblia, e praticamente todas as pessoas lêem, encontram essa palavra Selá e fica ali, né? Não sei o que significa, e às vezes não procura entender, procura saber o significado, né? A palavra Selá, ela é uma pausa na música, ou seja, é uma introdução, porque a gente sabe que a maioria dos salmos são canções, são músicas, são louvores. E ali, quando eles estavam cantando e os instrumentistas acompanhando ali com seus instrumentos, aí chega um momento ali em que eles pausam o louvor e os instrumentos continuam. É o que a gente chama de introdução ou interlúdio. Então, a palavra Selá nada mais é do que uma introdução, ou seja, uma parte solo dos instrumentos ali no meio daquele louvor. Os cantores paravam de cantar e os instrumentos continuavam, e isso é que eles chamavam de Selá. Amém? Ele aparece, essa palavra Selá, aparece no livro de Salmos 71 vezes. No decorrer de todo o livro de Salmos, 71 vezes aparece essa palavra Selá, desculpa. E não somente no livro de Salmos, mas também tem outro livro da Bíblia em que aparece 3 vezes essa palavra Selá. Você sabe qual é este livro? É o livro do profeta Abacuque. Lá no livro de Abacuque, no capítulo 3, aquela oração, poesia que o profeta faz ali, essa palavra Selá aparece 3 vezes, porque ali é uma oração, poesia, uma oração que foi transformada em um louvor posteriormente. E aí os músicos tocavam, por isso que eles colocaram esse nome Selá ali. E é somente neste livro de Abacuque que essa palavra Selá aparece fora do livro dos Salmos. Então, 71 vezes aparece no livro de Salmos e 3 vezes no capítulo 3 do livro do profeta Abacuque. Amém? Outra curiosidade interessante sobre o livro de Salmos. O livro de Salmos, ele contém 15 capítulos, ali do capítulo 120 até o 134,
15 capítulos, que vem intitulado ali Cântico dos Degraus. Pode observar, do capítulo 120 ao 134, sempre ali depois que termina o subtítulo do Salmo, aí embaixo ali, antes de começar o Salmo, vem escrito Cântico dos Degraus. Você já parou para pensar o que é isso? O que significa? O que quer dizer Cântico dos Degraus? Não há uma certeza absoluta, unânime, do que significa esses salmos dos degraus, o cântico dos degraus. Porém, existem duas versões interessantes sobre isso, para tentar explicar. A primeira é que eles dizem que os historiadores dizem que esses salmos devem ter sido escritos para ser lido ou cantado, louvado ali, nos degraus que eles subiam para entrar no templo de Salomão. Diz que eles costumavam cantar ou ler este salmo quando eles estavam ali naqueles degraus entrando no templo de Salomão. Por isso que eles receberam posteriormente esse apelido, vamos dizer assim, ou esse subtítulo de Cântico dos Degraus, porque eles gostavam de ler ele e cantar enquanto estavam nos degraus que dava acesso à entrada do templo de Salomão. Essa é a primeira versão. A segunda versão é que eles dizem que, na realidade, ele está querendo dizer Cântico dos 10 graus. 10 graus. O que quer dizer isso? Lá no livro de 2 Reis, no capítulo 20 e versículo 9, aparece essa palavra 10 graus, ou seja, essa expressão 10 graus. O que é isso? Ali está relatando aquele caso do rei Ezequias, quando ele adoeceu e o profeta Isaías foi lá visitar ele e disse, põe a tua casa em ordem, porque essa enfermidade é para a morte, Aí diz que quando o profeta saiu ali da presença do rei, o rei virou seu rosto ali para a parede, ainda deitado na cama, virado ali para a parede, e orou a Deus e clamou, pedindo a misericórdia de Deus, e Deus pediu para o profeta Isaías retornar para o rei Isaías, dizendo, Deus ouviu as tuas súplicas, o teu clamor, o teu pedido de misericórdia, e ele vai acrescentar a tua vida em mais 15 anos. Você não vai morrer dessa enfermidade, ela vai sarar, vai curar, e você vai ter mais 15 anos. O rei, querendo provar a Deus ali, para ter certeza que realmente ele ia ser curado e não ia morrer, naquele momento ali de angústia, ele querendo ter certeza que ele não ia morrer daquela enfermidade, ele pediu um sinal. Ele queria um sinal de Deus, que era confirmando aquelas palavras do profeta. O profeta disse, pois muito bem, pois Deus vai te dar um sinal. Ele vai adiantar a sombra do sol em 10 graus, ou você prefere que ele recue a sombra do sol em 10 graus? Aí o rei pegou e disse, não, adiantar a sombra é mais fácil. Eu quero que Deus retorne a sombra do sol em 10 graus. E assim Deus fez para confirmar ele. 10 graus é equivalente a 3 minutos. Olha que grande milagre Deus fez. Deus voltou o tempo em 3 minutos. Como é que eles viam isso? Porque antigamente existia um relógio chamado relógio de Acais, que eles enfiavam assim um pauzinho no chão, um ferrinho ali no relógio, e a sombra daquele ferro ia passando pelos números no decorrer do dia, e assim eles mediam a hora, porque naquele tempo os dias eram medidos em 12 horas, 6 da manhã às 6 da tarde. Então Deus fez com que aquela sombra do relógio de Acais voltasse 10 graus, ou seja, 3 minutos. É um milagre maravilhoso, Então acredita-se que esses salmos foram escritos, vamos dizer assim, em homenagem, em dedicação a esse grande milagre que Deus fez para o rei Ezequias, fazendo o ponteiro do sol retornar 10 graus. Então tem essas duas versões, não se sabe unanimemente de certeza qual é, mas ou são salmos que foram escritos para ser lido na subida dos degraus do templo de Salomão, ou em homenagem a esse grande milagre maravilhoso que Deus fez, voltando o relógio voltar 10 graus, fazendo o relógio voltar 10 graus, ou seja, 3 minutos em sua hora. É maravilhoso, é uma curiosidade bem interessante, não é verdade? Você sabia que no livro de Salmos nós podemos encontrar o alfabeto hebraico? Sim, o alfabeto hebraico com suas 22 letras
ele é encontrado na Bíblia em várias passagens, ali umas 3 ou 4 passagens, dentre elas uma é no livro de Salmos, está lá no capítulo 119, o grande capítulo 119, que no meu primeiro vídeo eu fiz uma troca ali de informação, eu disse que ele tem 126 versículos, quando na realidade são 176. E o alfabeto hebraico ele tem 22 letras, de Aleph, que é a primeira letra, ao Tal, que é a última letra. O alfabeto hebraico é Aleph, Bet, Gimel, Dalet, e aí são 22 letras até a última, que é Tal. Se você for ler ali o capítulo 119 de Salmos, você vai ver que a cada 8 versículos aparece uma letra do alfabeto hebraico. No primeiro versículo você vai ver ali Aleph, aí passa 8 versículos, aí vem Bet, aí mais 8 versículos, aí Gimel, aí mais 8 versículos, Dalet, e assim esses 176 versículos são divididos em 22 partes de 8 versículos cada parte. Assim, ele dá ali o nome das 22 letras do alfabeto hebraico de Aleph a Tal, no capítulo 119 do livro de Salmos. Você já tinha prestado atenção nisso? Confira aí na sua Bíblia. Você vai ver as 22 letras do alfabeto hebraico sendo citada a cada 8 versículos do capítulo 119 deste maravilhoso livro. Amém? Última informação. Você sabe quanto tempo o livro de Salmos levou para ser concluído, para ser escrito todo ali, do primeiro salmo até o derradeiro, quando eles fecharam ali e uniram todos em 150 capítulos? Você já parou para imaginar? Você sabe quanto tempo o livro de Salmos levou para ser escrito? Nós vamos já descobrir. Primeiro, nós temos que saber qual desses 150 salmos foi o primeiro a ser escrito. E qual desses 150 salmos foi o derradeiro, o último a ser escrito. E aí depois a gente vai saber em que ano foi escrito o primeiro salmo, e depois descobrir em que ano foi escrito o último salmo, e assim tentar fazer ali uma matemáticazinha simples para saber quanto tempo levou do primeiro salmo a ser escrito até o derradeiro. Amém? Vamos lá. Primeiro, qual foi o primeiro salmo a ser escrito? Foi o Salmo 90. Por que, irmão Oziel? Como assim? Como eu posso saber? Porque se você olhar ali antes de iniciar o primeiro versículo, você vai descobrir quem foi o autor desse salmo. Foi Moisés. O Salmo 90 foi escrito pelo grande profeta, estadista, libertador do povo de Deus, Moisés. E a história comprova que Moisés viveu ali aproximadamente, mais ou menos, no ano de 1500 antes de Cristo. Ou seja, 1 milênio e meio antes de Cristo vir para a Terra, foi a época em que viveu Moisés. E ele viveu 120 anos, como nós sabemos. Foi 40 anos no Egito, 40 anos em Midian, onde ele casou e teve família dele, e mais 40 anos atravessando o povo do Egito até Canaã. Então, o primeiro salmo a ser escrito foi o salmo de Moisés, o salmo 90, mais ou menos ali em 1500 anos antes de Cristo. E qual foi o último salmo a ser escrito, irmão Oziel? Foi o salmo 126. Aqui que eu fiz uma pequena confusãozinha no primeiro vídeo, 176 com 126. É uma dislexia, quando você troca, inverte uma letra por outra, ou um número por outro, uma palavra por outra, entendeu? É a dislexia, foi isso que eu fiz. Então, o último salmo a ser escrito foi o 126. Como que eu sei, irmão Oziel? Porque na hora que você começa a ler ele ali, você vai observar que aquele salmo foi escrito pelos judeus que vieram do exílio da Babilônia. Eles estavam voltando, eles retornaram do exílio da Babilônia para a sua terra, Canaã, Israel. Ali eles reconstruíram Jerusalém, reconstruíram o templo na época de Zorobabel, que eu tenho até um vídeo falando sobre isso, a reconstrução do templo de Salomão, feito por Zorobabel. Então, isso ocorreu em que ano? Bom, a Bíblia diz que no ano de 586 a.C., Nabucodonosor pegou o povo de Israel e levou o cativo para a Babilônia. E o profeta Jeremias e também o profeta Daniel dizem que
este cativeiro babilônico durou 70 anos. Veja, eles saíram de Israel para a Babilônia no ano de 586 a.C. E o cativeiro durou 70 anos, como dizem Jeremias e Daniel. Então, quando eles retornaram do cativeiro para Jerusalém, para reconstruir Jerusalém e o templo, isso ocorreu mais ou menos ali, quando eles vinham terminar tudo isso, eles ocorreram mais ou menos no ano 500 a.C., quando eles já tinham terminado de reconstruir Jerusalém, que demorou muitos anos, e o templo, e eles demoraram muito tempo também para retornar do cativo para a sua terra Israel. Então vamos arredondar aí que isso tenha terminado, concluído no ano 500 antes de Cristo, quando eles escreveram o Salmo 26, que fala que o Senhor quando o Senhor trouxe o seu povo cativo, estávamos como os que sonham. Então você pode conferir isso aí no Salmo 126, versículo 1. Então, se o primeiro Salmo, 90, foi escrito por Moisés, 1500 a.C., o último Salmo foi escrito pelos cativos de Babilônia que retornaram para Jerusalém, mais ou menos ali em 500 a.C., então há uma diferença aí de 1000 anos. Então, o livro de Salmo demorou aí mais ou menos 1000 anos para ser concluído. Do primeiro, Salmo 90 de Moisés, ao último, Salmo 126, que já foi escrito pelos judeus pós-exílio, depois que eles retornaram dos mais de 70 anos que eles ficaram cativos lá em Babilônia. Então está aí a última informação de hoje. O livro de Salmo levou mais ou menos 1000 anos para ser todo concluído. E aí os rabinos judaicos pegaram esses 150 salmos, fizeram 5 livros, como eu falo no primeiro vídeo, e posteriormente uniram esses 5 livros e fizeram um só, que é como você conhece hoje na sua Bíblia, o maior livro da Bíblia, com 150 capítulos, que fica no meio de sua Bíblia, que é o grande livro de Salmos, que significa louvores, poesias ou orações. Amém? Esse foi o irmão Osiel Dias, trazendo essas informações a respeito do livro de Salmo para vocês. Se você gostou desse vídeo, curte, me ajude compartilhando para demais pessoas, grupos. E se você ainda não é inscrito no meu canal, meu amigo, me ajude nesse projeto de propagação do ensino da Palavra de Deus. Se inscreva em meu canal. Amém? E Deus abençoe você, sua família, maravilhosamente. Fique em paz, fique com Deus. Até uma próxima oportunidade, se assim o Senhor me permitir. Desculpa. Amém? Deus abençoe você. Fiquem em paz, fiquem até a próxima oportunidade. Glória a Deus. Amém.